irmãos, vamos orar mais uma vez antes de nós pregarmos a palavra do Senhor. Senhor, nosso Deus e nosso Pai que estás nos céus, antes da sua palavra ser lida, Pai, que a mesma, que não há nenhum tipo, ó Deus, de erros, tua palavra é inerrante, que ela possa falar no coração do teu filho e da tua filha, assim como o Senhor falou no meu coração, em nome de Jesus. Amém. O tema da mensagem, meus irmãos, você consegue me ouvir? Vamos ler nesse momento o Salmo de número 13. Logo após nós iremos discorrer sobre o mesmo. Salmo 13. E o tema da mensagem neste dia: você consegue me ouvir? Olha o que diz o salmista Davi neste lindo salmo. Até quando, Senhor? Para sempre te esquecerás de mim? Até quando esconderás de mim o teu rosto? Até quando terei inquietações e tristeza no coração, dia após dia? Até quando meu inimigo triunfará sobre mim? Olha para mim e responde: Senhor, meu Deus, ilumine os meus olhos, ou do contrário, dormirei o sono da morte. Os meus inimigos dirão: eu venci, e os meus adversários festejarão o meu fracasso. Eu, porém, confio em teu amor. O meu coração exulta em tua salvação, e quero cantar ao Senhor pelo bem que me tem feito. Vamos orar mais uma vez? Pai, que nesse momento, Senhor, não seja apenas a minha boca, mas que seja a tua, Senhor. Que não seja, Pai, apenas aquilo que eu imagino, mas é aquilo que tu falas. Fala, Senhor, nos nossos corações. Em nome de Jesus. Amém. Você consegue me ouvir? Existe um cantor britânico com ascendência escocesa chamado Rod Stewart. Rod Stewart, em 1975, ele canta uma das mais belas canções mundialmente conhecida, que se chama Sailing. Sailing, no inglês, significa navegando. Quando Rod Stewart ele canta essa música, ele se apega a esta música, ele vivia um dos períodos mais inóspitos da sua vida, pois o mesmo era alguém que usava muita, mas muita cocaína. Era um viciado, diz ele na sua biografia. E uma destas vezes, ele usando esta droga, ele no fundo do poço, ele pergunta para Deus: você consegue me ouvir? Ele já não aguentava mais viver diante dessa situação. Um viciado de primeira classe, e tentando se livrar desse vício, ele então se apega na letra desta música, a qual diz: você consegue me ouvir? E no fundo do poço, ele então tem um diálogo com Deus. O seu sentimento naquele momento era um dos sentimentos mais terríveis que o
homem poderia ter. E ele pergunta para Deus: Senhor, o Senhor consegue me ouvir? Se o Senhor consegue me ouvir, me tira então desta situação. E quando eu estava ouvindo esta música, juntamente com essa biografia, eu me lembrei deste texto, mas eu também me lembrei naquele momento que nós, como servos de Deus, em algum momento nós também perguntamos a Deus: Senhor, o Senhor me ouve? O Senhor me ouve? O Senhor consegue me ouvir? E eu me lembrei quando criança, meus irmãos, e agora como pai, muitas vezes eu pedia alguma coisa para minha mãe e para o meu pai, e eles fingiam que não estavam me escutando. Você já fez isso algum dia? Você já fez isso? Você já fez isso algum dia? E o sentimento que Rod Stewart tinha nesse momento de Deus é que parecia de fato que ele não estava ouvindo ele. Ruim tal sentimento. Imagine você pedir a Deus, você no seu âmago, no âmago da sua alma, você suplicar a Deus, parece que Deus não está te ouvindo. Nesse salmo que nós acabamos de ler, o salmo de número 13, os historiadores dizem que quando Davi compõe esse salmo, Doeg, amando de Saul, Doeg, o chefe da guarda, amando de Saul, tinha matado todos os profetas da casa de Aimeleque. Todos os profetas. Foi um dos momentos mais tristes do Antigo Testamento. Porque Davi estava sendo procurado por Saul. Em algum momento Saul imaginou que ele estava na casa dos profetas e os profetas estavam conspirando contra Saul. E Saul vai juntamente ali com o seu chefe da guarda, Doeg. E ali aqueles profetas foram todos mortos ao fio da espada. E Davi já não estava mais ali. Mas sobre Davi recaiu todo o sentimento de culpa, toda a revolta, toda a tristeza, todo o abandono da parte de Deus. Porque na sua mente isso só aconteceu porque Saul não encontrou ele ali. Nós vemos, meus irmãos, que de um lado Davi tinha a promessa de Deus sobre a sua vida, e do outro lado as incertezas. E aí Davi começa a questionar o Senhor, perguntar ao Senhor: Senhor, até quando isso perdurará sobre a minha vida? Davi, de uma maneira também muito peculiar, ele pergunta ao Senhor: o Senhor consegue me ouvir? Porque aquele momento era um momento muito triste na vida de Davi. O primeiro sentimento que perdura na sua vida é o sentimento do abandono. Olha o que diz Salmo 13, versículo 1, ele diz: até quando, Senhor, para sempre esquecer-te-ás de mim? Até quando esconderás de mim o teu rosto? Ele pergunta para Deus: Senhor, até quando o Senhor irá me abandonar? O abandono, meus irmãos, é de fato um dos sentimentos mais terríveis na vida de alguém. Se sentir abandonado. Você já viu uma casa abandonada? Uma casa abandonada todo mundo entra. Uma casa abandonada todo mundo dá palpite. Numa casa abandonada todo mundo faz aquilo que acredita que deve ser feito. E o sentimento de Davi era um sentimento de abandono por parte de Deus. Ele não sabia mais o que fazer. Ele diz para Deus, ele pergunta para o Senhor: Senhor, o Senhor esqueceu de mim? Eu tenho certeza que isso já deve ter passado pelo seu coração. Eu tenho certeza
que muitas vezes na sua vida você viu o seu vizinho prosperando, você vê o seu amigo cada vez mais se encaixando naquilo, no seu propósito de vida, e parece que você, como servo de Deus, vive um verdadeiro retrocesso. Eu acredito que todo o servo de Deus já questionou um dia esse abandono aparente da parte de Deus. Eu acredito que o servo do Senhor, seja ele qual for, ele um dia se sentiu aparentemente abandonado por Deus. Naquele momento, o que aparentava é que o Senhor não ouvia mais a sua oração. Ele se sentia abandonado por Deus, terrivelmente abandonado por Deus. Este era o seu sentimento. Mas Davi continuava a prosseguir. Davi continuava andando, mas aquele sentimento de abandono, ele perdurava sobre o seu coração. O segundo sentimento que nós vemos aqui nesse texto é que Davi, ele se encontrava numa tristeza profunda. Olha o que diz o versículo 2: até quando terei inquietações e tristeza no coração, dia após dia? Até quando o meu inimigo triunfará sobre mim? Havia uma tristeza mórbida, abissal no coração de Davi. E muitas vezes ele não conseguia se lidar com esta situação. Onde está Deus? Será que Ele consegue me ouvir? Há momentos nas nossas vidas que as tristezas são tão grandes que não importa se o céu está azul, se o sol está brilhando, não importa. Quando a tristeza invade o nosso coração, tudo fica ruim. Tudo fica ruim. E o sentimento de Davi naquele momento era da mais profunda tristeza. O seu coração chorava, porque ele olhava de um lado a promessa de Deus e do outro o abandono, a tristeza. Davi, nesse momento, ele diz para Deus: Senhor, o meu coração está inquieto. Há uma tristeza muito grande no meu coração. E quando, meus irmãos, a tristeza ela toma conta dos nossos corações, nós ficamos mesmo inquietos, né? E às vezes nós perdemos a esperança em Deus e queremos muitas vezes fazer as coisas da maneira que nós enxergamos aí ser a melhor. Metemos os pés pelas mãos. E era justamente isso que estava acontecendo com Davi. O seu sentimento era de vingança. O seu sentimento era de briga, de lutar, mas ele devia guardar no Senhor. Quero dizer para você neste dia, que quem faz justiça por nós é o Senhor e não nós mesmos. Quem luta por nós é o Senhor e não nós mesmos. Que nós possamos aprender a entregar as nossas lutas ao Senhor. A palavra de Deus diz que a vingança pertence a Deus e não a nós. E Davi, neste momento, está mergulhado numa enorme tristeza. Até quando terei inquietações e tristeza no coração, dia após dia? Até quando o meu inimigo triunfará sobre mim? Como é difícil, né? Você está com o coração triste e aparenta que todos os dias são iguais. Parece que os dias não são diferentes. A
Aparenta que todos os dias são da mesma forma. Entra manhã, sai manhã, tarde, sai tarde, né? Noite, sai noite. E quando nós nos encontramos em uma profunda tristeza, aparentemente, para nós, todos os dias são iguais. Mas ele continua caminhando. E ele enxerga no seu terceiro sentimento aqui. Ele enxerga a esperança. Como se ele tivesse acordado. Como se ele tivesse, digamos que, brisando aí. Ele murmura, ele reclama, ele tem um sentimento de abandono, ele tem um sentimento de tristeza, mas ele acorda daquele sentimento, ele sai daquela cosmovisão e naquele momento ele encontra esperança em Deus. E olha o que diz o versículo de número 5, de versículo 6, diz assim: eu, porém, confio em teu amor, o meu coração exulta em tua salvação. Quero cantar ao Senhor pelo bem que Ele tem me feito. Ele acorda daquele sono, do sono do abandono, do sono da tristeza, e ele diz: olha, se Deus tem uma promessa na minha vida, o Senhor há de cumprir. Ele retorna à consciência de novo. E ele acredita sim que o Senhor pode ouvir. Ele lembra das suas experiências com Deus. Ele lembra do que o Senhor já fez outrora. E ele retoma novamente a sua consciência, a sua fé, e ele consegue enxergar esperança em Deus. Que nós, como servos de Deus, teremos sim, meus irmãos, dias difíceis nas nossas vidas, a qual nós iremos dizer: será que o Senhor está me ouvindo? Mas que nós possamos ter esperança, sim, porque o Senhor está olhando, o Senhor está vendo, o Senhor está velando por nós. Que você jamais possa perder esta esperança. E voltando novamente ao preâmbulo da mensagem, Rod Stewart, então, ele começa a navegar em outros sentimentos. Ele começa a olhar para Deus, ele pede para que Deus tire ele daquela situação. E ele deixa de ser um viciado em cocaína. Rod Stewart, ele diz que ele entendeu que Deus não apenas ele ouvia o seu pedido, mas ele entendeu que Deus era real. Fazendo então uma análoga aqui com a vida de Davi. Davi também do mesmo jeito. É claro que uma proporção maior, mas Davi, ele entende de fato que as dificuldades existem, mas que Deus é a nossa esperança. E nesse dia também quero, meus irmãos, parafrasear para você neste dia, que as nossas lutas, elas são reais, mas Deus existe, e Ele está nos ouvindo, Ele está nos vendo, melhor dizendo, Ele está conosco. Que você possa ter essa certeza na sua vida. Concluindo esta mensagem, eu quero ler uma frase de Agostinho de Hipona, que diz assim: enquanto houver vontade de lutar, haverá esperança para vencer. Que nós possamos crer, meus irmãos, a cada dia que o Senhor está nos ouvindo, e muito mais do que isso, o Senhor está perto de nós. Amém. Que Deus abençoe a sua vida nesta manhã. Amém. Vamos orar. Senhor, nosso Deus e nosso Pai que estás nos céus, obrigado, Senhor, pela tua palavra, Deus. Palavra essa que nos ensina que o Senhor é um Deus presente, que o Senhor está conosco, Pai. Que nós não possamos duvidar disso. O Senhor se faz presente nas nossas vidas. Que nenhum sentimento possa dominar os nossos corações, mas que
que nós possamos continuar firmes no Senhor. Que o Senhor a cada dia possa nos abençoar e que nós possamos ouvir a Tua voz hoje e sempre. Amém. Amém, Jesus. Seja com você, meu querido irmão, hoje e para todo sempre.